Olá, tudo bem? Que bom estarmos mais uma vez reunidos, eu aqui, você aí na sua casa, e nós teremos um tempo agora precioso para meditarmos na palavra do Senhor. Como é bom termos esta oportunidade de lermos, meditarmos e aprendermos daquilo que o Senhor quer falar conosco. Mas antes, vamos orar, pedir ao Senhor que abra a nossa mente, o nosso entendimento e fale ao nosso coração. Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade. Fala conosco, através da tua palavra eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O título que eu coloquei aí, você viu, é a atitude após pecar. A palavra do Senhor nos afirma que todos pecaram, todos nós somos pecadores, todos nós pecamos constantemente, em palavras, em pensamentos, em atitudes, até por omissões. E o que fazer após pecar? Qual é a nossa atitude quando a gente peca? E a gente sabe que peca, porque o Espírito Santo, ele realmente aponta o teu pecado. Ele mostra que você errou, né? Nós temos essa consciência que erramos. E aí, o que nós vamos fazer então com esse apontamento que o Espírito Santo nos deu? Que atitude devemos ter após pecarmos? Claro que nós não devemos pecar, temos que lutar para não pecar. Mas, infelizmente, como somos pecadores, e a Bíblia afirma isso, que todos nós pecamos, e destituídos estamos da glória de Deus, mas se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor Jesus é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Mas eu queria abordar um ponto aqui sobre essa atitude após pecar. Aqui, Paulo, ele fala de uma forma interessante, né? Ele fala: onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, não quer dizer que nós devemos, então pecar porque a graça vai me cobrir. Não, mas vamos entender bem as atitudes que devemos tomar após o pecado. Então, lá em Romanos 5, 20 a 21, eu queria compartilhar esses dois versículos com você. Se você puder abrir, eu vou ler na versão NVI. Romanos 5, 20 a 21. Diz assim: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse repassada. Mas onde aumentou o pecado, superabundou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a grande diferença está aí, não é? Quando a gente peca, quando a gente tem uma atitude de confessar, de se arrepender, de buscar, de reconhecer que pecamos, de fato, a graça do Senhor Jesus superabunda na nossa vida, né? Ela ultrapassa, ela transborda sobre a nossa vida. Então, não é uma justificativa, então eu posso pecar, não. Deus olha o coração. E muitas vezes nós pecamos muito conscientes do pecado. A gente sabe que aquilo é pecado, mas a gente cede à tentação. A gente não resiste, a gente não domina os desejos da carne. E Deus, ele quer que você tenha um domínio próprio. Um dos frutos do Espírito é ter o domínio próprio. Lutar para realmente vencer os desejos pecaminosos da carne. Então, é importante nós termos uma atitude após pecar, que é isso que nós vamos ver, sobre arrependimento, um arrependimento sincero. Mas aqui, o próprio Paulo, que falou aos romanos, o próprio Paulo, né, que reconheceu que ele era pecador, também ele fala aqui a Timóteo, Paulo se considera o pior dos pecadores porque ele tinha perseguido a igreja. Ele fala aos romanos, né, que o pecado abundou, superabundou onde existia, a graça superabundou onde existia o pecado, mas agora ele também, eu posso entender aqui, ele tinha lá, carregava muitas culpas, muitas coisas na sua vida vinham à mente. E não é diferente com a gente. Tudo aquele erro que nós cometemos e fizemos, o inimigo é astuto, ele vem apontar, ele vem acusar. Mas é claro, se nós tivermos a atitude de arrependimento sincero e pedirmos perdão, com certeza a graça vai superar aquele pecado. Agora, não é uma desculpa para permanecer no pecado. Mas eu penso aqui que Paulo carregava muitas dessas tristezas, dessas angústias, de lembrar o que ele tinha feito. Claro que ele mesmo declara que ele fez por ignorância, ele fazia aquilo achando que estava fazendo certo. Você já fez algo que prejudicou alguém, mas no teu íntimo, não estou prejudicando, eu estou fazendo porque ele merece, eu estou fazendo para o bem dele. E às vezes não, nós estamos prejudicando a pessoa pela ignorância, pela inocência muitas vezes. Então olha o que Paulo escreveu em 1 Timóteo 1, de 12 a 16. Importante a gente ver
como a palavra de Deus ela é preciosa, ela mostra, ela não esconde nada, ela revela tudo. O próprio Paulo foi um grande servo de Deus, usado poderosamente no ministério, ele não se esquivou dos seus erros, né? Mas ele declara aqui. Então, olha lá, 1 Timóteo 1, 12 a 16. Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, dignando-me para o ministério, a mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, mas alcancei misericórdia, porque o fiz por ignorância e na minha incredulidade. Contudo, a graça de nosso Senhor transbordou sobre mim com a fé e amor que estão em Cristo Jesus. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que nele haviam de crer e para a vida eterna. Olha que coisa linda, depois que ele reconhece que tudo aquilo que ele fez, todos os erros, por ignorância ele fez, e ele se considerava o pior dos pecadores. E a gente lendo, estudando as cartas de Paulo, as suas viagens missionárias, você vai ver que foi uma pessoa extremamente ativa, não perdia tempo, em cada lugar que ele ia, ele era atuante, queria ganhar almas e ganhava almas. Foi apedrejado, foi perseguido, foi caluniado quantas vezes, mas ele fez a obra. Mas ele se coloca aqui como alguém que não era merecedor, ele era indigno, mas que ele foi o exemplo, que tudo aquilo que lhe aconteceu, e ele relatou os seus fatos, para que as pessoas que iriam ainda vir após ele, através da graça, da misericórdia de Jesus, pudessem ver em Paulo que ele teve a oportunidade de ser usado no ministério pela misericórdia do Senhor. Então, olha como é importante a gente reconhecer que muitos erros que já cometemos, né, talvez por ignorância, a gente pode pedir perdão. E esse sentimento de culpa, Deus pode limpar. Olha, eu fiz, mas Paulo fala em outra passagem, olhando para o alvo, esquecendo-me das coisas que atrás ficaram, porque se ele fosse lembrar, toda hora trouxesse na sua mente, olha, você perseguiu, ele consentiu na morte de Estevão, que foi o primeiro mártir, que era um diácono muito fervoroso, muito poderoso em palavras e ações, e ele consentiu na morte, e ele estava lá, e talvez ele tivesse dado a ordem para prender Estevão. Então, para você ver quantas coisas ele talvez carregasse. Mas ele falou aqui, eu fui mencionado como exemplo para aqueles que ainda seriam salvos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com isso eu posso aprender uma coisa: não há pecado maior do que a graça possa te alcançar. Então, muitas vezes a gente se entrega na depressão, na angústia, na tristeza, naquela culpa que a gente não consegue perdoar, a gente não se perdoa a nós mesmos, mas se de fato foi um arrependimento sincero e houve mudanças na sua vida de atitudes, mudança de atitudes, então realmente é isso que o Senhor espera, a graça vai te alcançar. Não é maravilhoso? Esse poder maravilhoso, incomparável que o Senhor tem para conosco. Então, uma coisa que eu marquei aqui, o erro cometido não importa tanto quanto o que fazemos depois. Claro que que existirão consequências dos erros cometidos. Não quer dizer assim, posso cometer um erro, qualquer pecado, qualquer situação, que, importante é a atitude que eu vou tomar depois. Não. Tem erros que a gente comete, como Paulo, fazia aquilo de uma forma achando que estava fazendo certo. Mas o erro cometido não importa tanto quanto o que fazemos depois. Porque o Espírito Santo mostra para nós, você errou, você pecou, você pisou na bola, você ofendeu, você magoou, você cometeu algo sabendo que era errado. O Espírito Santo não deixa barato, não. Ele aponta, ele não é o acusador, mas ele mostra o erro para consertar. Olha o amor. Quem corrige é quem ama. O pai corrige o filho que ama. O próprio Senhor Deus está corrigindo você e eu através do Espírito Santo em nós, mostrando as nossas falhas, os nossos pecados. Então, o erro cometido não importa, entre aspas, tanto quanto o que fazemos depois. O importante, sim, não é errar, mas o importante, sim, é tomar uma atitude de arrependimento sincero após o erro, após o pecado. Agora,
haverão consequências? Claro que haverá consequências. Se você, de uma forma irresponsável, pegar o teu carro, sair numa via que pode andar a 50 por hora, você está a 100 por hora e acaba atropelando alguém ou batendo em outro carro, que houve uma vítima fatal, consequência da lei brasileira, você vai ser penalizado por isso. Tem uma consequência. Ah, mas eu me arrependi de ter feito isso. Se você de coração se arrependeu, Deus vai te perdoar, mas as consequências da lei dos homens vai te alcançar. Então, não é que, sabe, não importa o que eu faço, o que é importante é a atitude que eu vou ter depois. Claro que é muito importante para o perdão do seu pecado, porque a graça pode superabundar o pecado que nós cometemos. Mas as consequências, guarde isso, as consequências certamente ficarão na nossa vida. E quantas consequências? A gente pode fazer aí, puxar aí um pensamento aí de quantos erros e quantas consequências. Aí muitos falam para mim, pastor, se eu soubesse disso, eu não teria feito isso. Se eu tivesse aceitado Jesus antes, eu não cometeria esses erros que hoje eu estou pagando por eles. Eu converso com muitas pessoas e às vezes pedem conselhos, pedem uma orientação e vêm lá muitas vezes as pessoas vêm todas tristes porque fizeram, que estão colhendo algo que fizeram. Bom, a lei da semeadura, o semear é livre, mas a colheita é obrigatória. Mas a atitude após algo errado que fizemos pode mudar totalmente, porque vem a graça, a misericórdia, o perdão, o amor de Deus vai te abraçar. Então aqui nós temos muitos exemplos. Eu peguei aqui alguns exemplos na Bíblia sobre quem cometeu o pecado pior. Às vezes a gente consegue, na nossa mente, classificar. Esse pecado é maior do que esse pecado. Mas perante Deus, todos são pecados. Uma mentira é pecado. Os mentirosos, os adúlteros, os fornicadores não entrarão no reino de Deus. Está escrito. Então, eu só contei uma mentirinha. E às vezes a gente escapa uma mentira, depois cai na consciência, Senhor, me perdoa. Eu vou atrás desse prejuízo que essa mentira ocasionou. Aí Deus vai me perdoar. Mas se aquela mentira começar a fazer parte do meu dia a dia, essa mentira se torna um pecado tão grande quanto um assassinato. Então, preste atenção. Alguns exemplos bíblicos nos mostram isso. Eu peguei aqui 2 exemplos, 2 reis, o rei Saul e o rei Davi, que nós conhecemos muito bem a história deles, Está aqui, o rei Saul ofereceu sacrifício no lugar do profeta Samuel. Estava lá para acontecer a guerra contra os filisteus, Samuel estava atrasando para voltar, porque ele tinha que orar, ele tinha que abençoar, para que o povo saísse à batalha. E quantas vitórias Deus dava ao povo de Israel pela bênção do profeta, pela oração do profeta, pela intercessão do profeta. Uma lição para mim e para você, não saia de casa sem orar, não tome uma decisão sem pedir a direção do Senhor. São batalhas, não é uma batalha de campo com espada, mas são batalhas. Amanhã eu tenho uma batalha para enfrentar no meu trabalho, que situação que eu vou enfrentar, como eu vou resolver. Ore, saia com a bênção do Senhor, leia a palavra. Senhor, fala comigo, eu estou hoje com um problema sério para resolver. Fala comigo através de um versículo e leia, ore antes de ler a Bíblia, ele vai falar. Olha como a Bíblia é poderosa, ela vai tocar no seu coração. Então, Saul, precipitadamente, que muitas vezes acontece com a gente, já foi, e fez o sacrifício que não era competente ao rei fazer, era competente sim ao sacerdote fazer. Tinha ordem, as coisas tinham ordem, a lei do Senhor tinha ordem, E aí, isso foi um pecado de desobediência. Está lá registrado em 1 Samuel 13, de 11 a 14. Vamos ler rapidinho, só para a gente entender como as atitudes nossas têm consequências sérias. 1 Samuel 13, de 11 a 14, ele fala assim: perguntou-lhe Samuel, depois que ele fez o sacrifício, Samuel chegou. Perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando e que não tinha chegado no prazo estabelecido e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Não era papel dele, ele tinha que confiar. O sacerdote sabia sim o que estava acontecendo e sabia sim qual era a função dele, e ele faria na hora certa. Muitas vezes a gente acha que Deus está atrasado, que Deus mandou alguém uma resposta atrasada. Deus não chega atrasado, ele está sempre na hora certa. Então é importante nós atentarmos para isso. Então, ele ofereceu, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto.
Disse Samuel: você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento do Senhor, o seu Deus. Agiu como tolo, como precipitado. Você sabe qual era o mandamento, qual era a ordem, quais eram as instruções de Deus. Antes de sair à batalha, o profeta tinha que vir orar aqui e abençoar o nosso exército, a nossa campanha, a nossa situação. Então, você foi, né? Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento do Senhor, o seu Deus. Deu a você, o Senhor, o seu Deus, deu a você esse mandamento que deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu os mandamentos do Senhor. Ah, Deus foi muito duro? Não. Era claro, ele era um rei, ele era responsável para conduzir uma nação. Ele tinha que guardar os mandamentos do Senhor, porque ele foi escolhido como rei. Deus ungiu Saul como rei. Não é porque ele pisou na bola que Deus agora o abandonou. Deu todas as condições para ele ser um ótimo rei. Muitas pessoas pensam, Saul não foi segundo o coração de Deus, ele já estava condenado, predestinado a ser um péssimo rei e seria morto em batalha. Não, Deus, ele dá todas as condições. Agora, o nosso comportamento, a nossa atitude é que vai influenciar o nosso destino. Deus nos deu livre-arbítrio, nós podemos fazer o que queremos, Deus nos dá essa livre escolha. Saul ofereceu sacrifício, coisa que não lhe competia. Ele procurou a sua conveniência, né, para agilizar as coisas, porque ele estava apavorado, e muitas vezes a gente toma atitudes precipitadas por estarmos apavorados, preocupados. Está demorando essa resposta de Deus, eu estou orando, nada acontece, eu vou tomar essa atitude. Ou vou comprar, vou vender, vou mudar de emprego, vou fazer isso, porque a gente achamos que estamos fazendo o correto, mas não esperamos a resposta de Deus. Nós não queremos ter paciência, exercitar a paciência de aguardar no Senhor. Mas como é que eu sei que Deus está ouvindo a minha oração e que Ele ainda não respondeu? Tem uma palavrinha aí muito importante que você pode guardar no teu coração. Vai haver paz. Eu não tenho a resposta, mas eu tenho a paz. Eu não estou aflito, não estou angustiado, não estou agitado. Eu tenho paz. Eu estou orando, não recebi a resposta, mas eu tenho paz no meu coração. Deus, Ele trata de uma forma completa na nossa vida. Ele dá a paz, o amor, a tranquilidade, e depois vem a resposta. E aí quando vem a resposta, a gente glorifica a Deus. Veja, a resposta pode ser um não, e Deus vai mostrar porque foi um não. Pode ser um sim, glória a Deus que foi um sim, como Ele respondeu. Pode ser um espere, e aí vem a nossa tolice de querer ajudar a Deus. Saul aqui achou que podia fazer algo que não lhe competia fazer. Mas eu sou rei. Você é rei para conduzir o povo, para conduzir o teu batalhão, o teu exército nas batalhas, mas não para fazer o papel de intercessor entre o povo, entre o homem e Deus, que era o sacerdote. Então presta atenção na nossa vida, quantas vezes a gente se precipita sem orar. Eu já orei 1, 2, 3, acha que Deus tem obrigação de responder no tempo que a gente quer, quando Deus muitas vezes quer tempo para tratar a nossa vida, e a gente não tem essa paciência. A gente é muito precipitado. Então, Saul desobedeceu. Mais tarde, lá em 1 Samuel 15, também, ele vai falar sobre Saul, de capítulo 15, de 12 a 22. Outra vez, Samuel vai desobedecer, 15, de 12 a 22. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu o monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Aí a gente vai entrar em alguns detalhes, como ele gostava de ser honrado, como ele gostava, como o seu orgulho subia muito a cabeça. Então ele ergueu lá, o Carmelo, um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Quando Samuel o encontrou, Saul disse: o Senhor te abençoe. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou: então que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? Respondeu Saul: os soldados os trouxeram dos amalequitas. Eles pouparam o melhor das ovelhas e dos bois para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. Qual era a ordem aqui? Olha, Deus dá ordens explícitas, claras. Não é uma ordem superficial ou de dupla interpretação. Deus tinha dado uma ordem: vá e destrua todo este povo, os amalequitas, tudo.
Deus tinha propósito, era um povo obstinado, era um povo idólatra, um povo perverso, um povo que teve a sua oportunidade, porque Deus nunca faz nada sem antes, por muitas e muitas vezes, dar oportunidade para a gente se arrepender e ter a consciência que aquilo está errado. E ele não cumpriu a ordem. Pela segunda vez aqui você está vendo, lá atrás ele sacrificou coisa que não lhe competia. E aqui agora ele tem uma ordem direta de Deus, clara de Deus, vai destruir aquele povo. O que ele fez? Eu cumpri a ordem. Primeira coisa, ele já começa a justificar. Eu cumpri a ordem que Deus me deu, né, através do profeta. E o profeta fala, que barulho de ovelhas são essas aí que eu estou ouvindo, né? Os meus soldados, eles pouparam os melhores das ovelhas. Mas Deus tinha mandado destruir tudo. Não vamos questionar Deus. Deus sabia que aquilo tudo era contaminado, era tudo para contaminação do seu povo. Então, destrua tudo. Deus tinha dado uma ordem. Por que desobedecer? Por que achar que a ordem de Deus pode ser cumprida parcialmente? Não é para ser cumprida parcialmente. A palavra de Deus é para ser cumprida literalmente. Aquilo que está escrito, cumpra, porque é para o seu bem e para o meu bem também. Então, você percebe? O coração de Saul, ele era um coração orgulhoso, um coração rebelde, um coração que procurava justificar os seus erros. Como é que é o teu coração? Quantas vezes, estou falando para você, mas estou falando para mim também, quantas vezes a gente justifica o nosso erro? Em vez de pedir perdão, se arrepender claramente, a gente justifica o erro. A gente justifica, olha, eu fiz isso por causa daquilo, né? Não foi assim que Adão falou, foi a mulher que me deste. Eu comi do fruto porque a mulher, a Eva, que o Senhor me deu, como dizendo, foi o Senhor que foi o culpado de me dar essa mulher aí. Podia dar uma mulher melhor. A gente justifica. Quando a gente justifica um erro, nós estamos tentando jogar a culpa para alguém, né? Então foi próprio Deus aqui, foi culpado, foi colocado a culpa que Adão colocou ele como culpado. Então cuidado de não justificar. Saul era alguém assim. Ele não queria perder o seu status de rei, não queria perder de forma alguma. Quando ele soube que Deus já havia ungido, através do profeta Samuel, Davi, que seria o futuro rei, porque tudo se sabia, tudo chegava aos ouvidos do rei, ele perseguiu Davi com todas as forças para matar, para extirpar Davi, para eliminar Davi, porque ele tinha medo de perder o seu status de rei. Olha o orgulho subindo. E aí nós vamos ver que Deus, mais uma vez, ele continua aqui falando através do profeta, que Deus não se agrada disso. Então, olha aqui, continuando, 1 Samuel 15, agora no 16, Samuel disse a Saul, fique quieto, para de justificar, fique quieto. Eu direi a você o que o Senhor me falou esta noite. Samuel já sabia que ele iria justificar e Deus já tinha revelado para Samuel o que tinha que falar para este rei desobediente, né? Então ele fala assim, respondeu Saul, diz então, fala para mim o que Deus falou com você. E Samuel disse, embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou o líder da tribo de Israel? Ele era o melhor, da menor tribo de Benjamim. Deus escolheu Saul para ser rei. O Senhor ungiu como rei sobre Israel e o enviou numa missão ordenando, vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles, até que o tenha eliminado. Por que você não obedeceu ao Senhor? Foi uma ordem direta, né? Olha, ele te deu uma missão ordenando, faça isso, não me questione. Que coisa que o ser humano tem, ele tem que questionar, ele duvida de Deus que é o Criador de todas as coisas, que sabe todas as coisas. E ele não cumpriu uma ordem simples, ele tinha autoridade de Deus para eliminar uma nação ímpia, perversa, estava escrito aqui, aquele povo ímpio, que eram os amalequitas. Por que poupar? Por que ter dó se Deus mandou? Deus sabe o porquê manda as coisas. E muitas vezes nós estamos aí, né, cumprindo parcialmente a vontade de Deus. Por que você não obedeceu ao Senhor? Por que você não obedeceu ao Senhor? Deus pergunta para mim e para você, por que você não me obedece? Por que você me chama Senhor, Senhor e não faz o que eu mando? Outro dia eu preguei sobre isso. Por que você acha que você sabe mais do que eu? Deus estava falando isso através do profeta para Saul. Por que você não obedeceu? Por que você não cumpriu a missão? Porque se lançou sobre os despojos, né, o que sobrou da guerra, e fez o que o Senhor reprova, disse Saul. Mas eu obedeci o Senhor. Olha como ele é teimoso, né? Como ele
justifica. Não, eu obedeci. Deus tinha dado uma missão, revelado a Saul que ele não tinha cumprido, e ainda ele fala, mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, que era o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e os bois do despojo, o melhor do que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. Pegaram os melhores bois, as melhores ovelhas, vamos levar lá para Israel para sacrificar ao Senhor. Mas não era esta a missão, não era esta a ordem que Deus havia dado. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Deus quer obediência, meu irmão, a minha e a sua obediência nos dias de hoje, num mundo tão caótico, um mundo tão injusto, né? Um mundo que nos persegue, mas ele quer obediência. Você é a luz do mundo, é o sal da terra. Nós precisamos obedecer aquilo que está escrito na palavra. Por que você fez isso? Deus tem tanto prazer em sacrifícios quanto a obedecê-lo? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura dos carneiros, pois a rebeldia, e ele era rebelde, é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Pronto, consequência. Consequência do pecado da desobediência. Você rejeitou, Deus, você não obedeceu, Deus também te rejeitou. E aí a gente vê, né, alguém tomando uma atitude após o pecado de tentar justificar. Você pode justificar alguma coisa perante Deus? Você pode argumentar um erro que Deus falou, que não faça isso? Você pode? Você não pode. Então você tem que entender que nós temos essa missão da parte de Deus, de a gente poder fazer aquilo que Deus espera que a gente faça. Então vamos continuar aqui. Agora vamos falar sobre o rei Davi. O rei Davi, ele adulterou, olha, outro desobedeceu, não cumpriu a ordem, não cumpriu a palavra, não cumpriu a ordem de Deus. Davi, pelo contrário, já fez outras coisas. Adulterou com a esposa de Urias, um dos seus 30 valentes. Davi tinha os seus valentes, e Urias era um deles, pessoas distintas no seu exército, pessoas diferenciadas no seu exército, que era Urias. Ele adulterou com a sua esposa, nós sabemos, no caso da Betseba. Davi também aproveitou a sua posição como rei, porque ele era rei quando fez isso, e mandou matar Urias para encobrir o seu pecado. Olha, ele era rei, temente a Deus, um homem segundo o coração de Deus. Saul já havia morrido, ele agora era o rei de Israel, que foi ungido lá atrás por Samuel, e agora ele comete um adultério com a esposa um dos seus melhores comandantes, dos seus valentes. E agora, ele, para encobrir, ele chama Urias da batalha, manda Urias ir para casa. Nós conhecemos a história. Urias não vai para casa, porque ele pensou, se Urias for para casa, ele vai dormir com a esposa. Essa pessoa, a esposa dele ficou grávida, e aí tudo está justificado. Vai ser o filho dele e acabou o problema. Será que a gente pode esconder de Deus um erro? Claro que não. E aí Urias não foi para casa, não dormiu com a sua mulher naquela noite. Então, já que ele não fez isso, então eu tenho que acabar com esse problema, eu tenho que acabar com a vida dele. E aí mandou ele para frente da batalha. Mandou lá o comandante colocar ele na frente da batalha para morrer mesmo, a linha de frente. Mas ele não era aquela pessoa, ele era um comandante, ele era alguém importante, era um dos valentes, mas foi mandado que ele fosse à frente da batalha exatamente com o propósito de morrer. Então, houve um pecado enorme. Aqui você vê um adultério e você vê um suicídio. Ele mandou matar, né? Ele mandou matar alguém. Pastor, pensando bem, acho que o pecado de Davi é maior do que o pecado de Saul. Para Deus, pecado é pecado. Todo o pecado nos separa da presença de Deus. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, se nós não consertarmos esse pecado. Saul, sabendo do seu erro, da sua desobediência, do seu pecado, não se arrependeu, né? Não consertou a sua vida, pelo contrário, né? O Espírito de Deus se ausentou de Saul, nós conhecemos isso, e um espírito maligno, com a permissão de Deus, entrou em Saul e ele queria matar Davi, quando Davi tocava para que aquele espírito fosse embora. Então, para você ver, o Espírito de Deus, mediante uma rebeldia, uma arrogância, não reconhecendo um erro, Deus respeita o livre-arbítrio, o Espírito de Deus se ausenta. Nós magoamos o Senhor, ele sai. E entra quem? Entra o maligno. Entra aquilo que você tentou justificar, a tua arrogância. Não, eu sou rei,
eu errei, mas qual o problema? Qual o problema de eu ter errado, de eu ter feito um sacrifício no lugar do profeta? Qual o problema de eu ter poupado algumas ovelhas e o próprio rei? Qual o problema? Eu sou rei. Agora, Davi, ele parece, né? A gente olhando assim, parece que o pecado de Davi é muito maior. Ele cometeu adultério, a pessoa ficou grávida e agora, para encobrir o seu erro, ele manda matar Urias. Estamos todos aqui conhecendo, sabemos todos aqui, a referência está lá em 2 Samuel 12, de 10 a 14, para a gente ganhar tempo, né? Houve consequências, mas Deus viu o arrependimento sincero. E também, você sabe que Deus levantou o profeta Natã para falar, Samuel já havia morrido, veio Natã agora para falar para o rei Davi que ele cometeu um adultério, que ele estava errado. E aí, quando ele ouviu a palavra de Natã, mostrando o seu pecado, o seu erro, que não adiantava esconder, Deus não se agrada daquele que tenta esconder o seu erro, tenta encobrir, tenta justificar. E aí Davi se arrepende amargamente. Nós podemos ver isso, eu quero ler, lá em Salmo 51, é uma oração de Davi sobre o arrependimento. Salmo 51, de 1 a 12. Vai comigo lá, Salmo 51, de 1 a 12. Nós conhecemos muito esse salmo, o salmo todo é lindo, mas aqui você vê um derramar, né, de alguém arrependido, de alguém que reconheceu que pisou na bola, de alguém que não tem paz, não tem alegria, perdeu a alegria da salvação. Quando a gente está distante do Senhor, longe dos caminhos do Senhor, a gente perde a alegria. E a pior alegria perdida é a da salvação. Ou seja, eu não tenho certeza que sou salvo. Eu não tenho certeza que eu vou poder herdar o reino dos céus. Coisa pior que existe. Aquele cristão nominal, aquele cristão que frequenta a igreja só por frequentar e que qualquer problema ele já se apavora, ou qualquer dificuldade ele já começa a blasfemar, fica irritado, tomar atitudes precipitadas sem consultar a Deus. Esse cristão ele não tem a sustentação necessária para saber que a sua eternidade está garantida por Jesus, porque ele é obediente à palavra de Deus. Então veja aqui comigo, Salmo 51, de 1 a 12, olha a oração que Davi faz. Depois de ter pecado, né, o pecado de adultério, ter mandado matar Urias, o profeta Natã falou do seu erro, do seu pecado, agora ele vai expor então esta oração a Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Olha como é que ele chega, tem misericórdia, olha teu grande amor, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Olha, eu não estou justificando, lava-me, purifica-me, porque eu sou pecador. Olha e continua no versículo 3. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Você percebeu aqui a diferença do outro justificar? Mas qual é o problema de eu fazer sacrifício e poupar algumas ovelhas e poupar o rei? Deus tinha dado uma ordem e uma missão. Aqui Davi, ele não está falando, olha, foi um momento de fraqueza. Não, olha o que ele deixa claro aqui, que é uma lição para mim e para você, meu irmão. Não justifique o teu pecado, confesse o teu pecado, se arrependa com sinceridade. Só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Deus quer a verdade lá no íntimo, não é da boca para fora, é lá dentro. E não adianta falar e não sentir aquilo. Você fala, Deus olha o coração. Deixa eu ver se bate, né, que vai ver, ele sabe se aquilo que você está falando está lá dentro mesmo ou só é da boca para fora. Para as pessoas a gente pode até falar algo e pode até convencer com o nosso argumento que temos razão. Ela não conhece o nosso coração. Mas às vezes a gente convence uma pessoa de um erro que nós cometemos para tampar o erro. E a gente foi bem sucedido. Olha como eu convenci a pessoa. Mas com Deus não é assim. Ele vê a sinceridade do coração, não é? Versículo 7. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me, mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir um novo júbilo de alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Ele estava se sentindo lá para baixo, né? Depressivo, humilhado, reconhecendo que pecador sou eu, né? Um rei que foi
colocado nesse cargo por Deus, e agora, olha como eu me encontro. E ele continua no 10. Cria em mim um coração puro, cria de novo um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Olha como que estava o espírito dele em turbulência. Não estava estabilizado, estava em turbulência, estava agitado, ele estava se sentindo, né? Porque agora caiu a ficha que ele pecou. O profeta foi certinho, ó, você fez isso, e Deus não se agrada de você. Então agora, para que ele pudesse ter aquele relacionamento direto com Deus novamente, ele tem que ter esse comportamento, essa atitude após o pecado. Arrependimento sincero, se prostrar, clamar, pedir perdão e mudar o comportamento. Não adiantava nada ele fazer uma oração dessa, vou continuar adulterando com a outra, porque eu sou rei. Não, você viu que a vida dele houve uma mudança. Porém, nós sabemos também que houve consequências. Na própria casa dele, o seu próprio filho, Absalão, dormiu com as suas mulheres, as suas concubinas. Aquilo que ele fez em oculto, Deus fez com que fosse revelado. Olha, consequência. Houve divisão na sua própria casa, consequências de um pecado. Então eu falei, não é tanto o pecado em si, mas o que você faz depois dele. Porém, há consequências dos erros que a gente comete. Então é melhor não pecar, é melhor consultar a Deus, é melhor se esforçar para não ceder às tentações. Isso que Deus espera de nós. Não adianta falar, eu consigo dominar a natureza humana. Não. A natureza humana é terrível. Submeta a tua vida, a natureza humana ao Senhor, aí Ele vai te dar o domínio próprio. Então não brinque com o pecado, não brinque com a tentação, né? Não há tentação maior do que aquela que nós podemos suportar, desde que estejamos firmados na rocha que é Cristo. Mas vai ficar balançando aí e vai procurar a tentação para ver se você vai conseguir resisti-la. Então cuidado, a Bíblia nos dá muitas instruções. E ele continua no versículo 11 do capítulo 51 dos Salmos. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Olha, devolva-me a alegria da tua salvação. Eu falei agora há pouco, a pior coisa é saber que a minha salvação está em risco. Eu não tenho certeza que eu sou salvo. E muitas vezes quando a gente anda em pecado, sem arrependimento sincero, a gente se apavora. Será que Jesus já voltou e eu fiquei? Quantas vezes as pessoas falam, será que Jesus já voltou e eu fiquei? Então a gente não tem a certeza da salvação, não tem a certeza que você está pronto, porque Jesus pode voltar a qualquer momento. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu comportamento? Como estão sendo as suas atitudes para com Deus e para com o mundo? Nós temos que ser luz nessa terra aqui. Então, atitude após o pecado. Pega o exemplo de o que Saul fez e o que Davi fez. Consequências, os dois tiveram, né? Saul perdeu a presença do Espírito Santo e ganhou um espírito maligno para atormentá-lo. Davi, ele conseguiu sim o perdão de Deus, porém também as consequências foram conflito na sua própria casa. O seu filho se rebelou contra ele próprio. Mas o próprio Deus falou que isso iria acontecer, que a espada jamais sairia da sua casa. Consequências, meu irmão. Agora, o melhor de tudo é não pecar, não é? Atitudes após o pecado, melhor ter atitudes antes do pecado para evitar o pecado. Isto é o ideal. Atitudes antes do pecado para evitar o pecado. Isto sim. Mas se pecarmos, né, podemos ter atitudes sinceras de coração para nos arrependermos. Então aqui você viu os dois reis, né? Um tentou justificar e o outro realmente confessou. Agora aqui eu vejo também Judas e também Pedro. Mais duas situações rapidinhas. Judas, que era um discípulo, que era um dos apóstolos, né? Ele traiu Jesus com um beijo, por 30 moedas de prata. Ele entregou Jesus lá no jardim de Getsêmani, onde foram e prenderam Jesus. Ele traiu Jesus. Qual foi a atitude depois dessa traição? Eu fico pensando, eu vivi com Jesus 3 anos aos pés de Jesus, vendo os milagres, vendo as maravilhas que ele fez. E eu tenho capacidade de trair este mestre, que eu convivi com ele, eu não ouvi falar, eu vivi com ele. Aí quando caiu a ficha, quando prenderam Jesus e crucificaram Jesus, o remorso tomou conta de Judas. O remorso não é arrependimento. O remorso fez de tal forma ele ficar numa situação tão depressiva que ele foi e se matou.
consequência, ninguém tem direito a tirar a vida de ninguém. Ele foi para o inferno. Por quê? Ele poderia ter também arrependimento. Olha, eu me arrependi. O que eu fui fazer? Entregar o meu mestre, vender, me vendi por 30 moedas. Ele poderia ter arrependimento. Que ele ia entregar Jesus, o próprio Jesus falou, para que a Escritura se cumprisse. Isto ia acontecer, mas estava nele a decisão futura da sua vida, né? A atitude que ele ia ter depois do seu erro é que sentenciou a sua eternidade. Ou seja, ele teve remorso, não teve arrependimento, se matou e foi para o inferno. Ele poderia ter mudado, ter se arrependido, chorado amargamente e seria salvo. Mas eu entreguei o mestre, eu o entreguei para ser crucificado, mas ele seria salvo. Pedro não fez nada diferente do que isso. Pedro, ele negou Jesus por 3 vezes. Não, eles podem negar, mas eu vou até a morte contigo. Não foi o que ele falou para Jesus? Jesus falou, Pedro, antes que o galo cante, 3 vezes você vai me negar. E você sabe da história, 3 vezes ele negou que era discípulo de Jesus, que estava com Jesus, que esteve com Jesus, e o galo cantou. O que aconteceu com Pedro? Ele chorou amargamente, se arrependeu amargamente. Atitude após o pecado de Pedro? Arrependimento. E você viu depois, né, quanta coisa linda o ministério de Pedro foi acrescentado no ministério de Pedro, né? Quantas almas ele ganhou para o Senhor. Então a gente vê como Deus, ele espera o quê? Arrependimento. Pecado, infelizmente, a gente está sujeito, estamos sujeitos ao pecado. Mas qual é a tua atitude após pecar? E para a gente terminar aqui, Paulo fala aos Coríntios, lá em segunda carta de Paulo aos Coríntios 7:10, diz assim: a tristeza segundo Deus não produz remorso. A tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Então tem 2 tristezas aqui, né? 2 tristezas. A tristeza segundo Deus produz arrependimento. E a tristeza segundo o mundo produz morte. A tristeza que, no caso aqui, Pedro teve, uma tristeza segundo Deus, produziu arrependimento para a salvação. A tristeza, né? o remorso que Judas teve, produziu morte, porque ele foi e acabou se matando. Você percebe que Deus, muitas vezes, ele permite que você e eu fiquemos tristes para a gente parar, analisar, refletir e consertar o que está errado. Então, essa tristeza vai produzir mudança, atitude de transformação. Então, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, é diferente. Remorso é aquela atitude que Judas teve. Então, a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza, segundo o mundo, produz a morte, né? E ali em Provérbios 28:13, eu gosto muito desse versículo que fala: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Não é bacana? Não é bom a gente guardar esse versículo? Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona, encontra misericórdia. Foi o caso do rei Saul e o rei Davi, né? Um tentou justificar, esconder os seus erros, e o outro confessou e encontrou misericórdia da parte do Senhor. Agora eu quero terminar com essa pergunta. E você? Há algo do qual você precisa se arrepender para que a graça te alcance? Tem algo aí que precisa se arrepender? Dá para fazer uma retrospectiva na sua vida, trazer à memória coisas que estão te incomodando, talvez culpa, condenações, atitudes erradas, isso está te incomodando. Por que ainda está te incomodando? Será que você já fez uma oração sincera como Davi fez? Se derramar perante o Senhor. Não é uma oração por desencargo de consciência, Senhor, me perdoa. Não, é uma oração sincera. Às vezes a gente tem que chorar aos pés do Senhor, se derramar perante o Senhor, porque e isto é muito gostoso fazer sozinho. Fecha no seu quarto a sua porta, dobre o seu joelho e se derrame perante o Senhor. E essa atitude é uma atitude maravilhosa, que vai produzir uma tristeza para a salvação, para mudar, para transformar, para arrancar aquela angústia e alcançar você. Então, medite aí. Você tem algo que precisa ser acertado ainda? Isso é você e Deus, né?
eu peço perdão dos meus pecados todos os dias, porque quem sou eu? Quem sou eu para receber do Senhor tamanha graça, misericórdia e compaixão? Tantos livramentos de morte Ele já me deu. Eu não posso esquecer isso, eu tenho que confessar, agradecer todos os dias. Mas quem sou eu para ser tremendamente abençoado, ter tremenda atenção da parte de Deus para mim? Então a gente tem que reconhecer que nós somos falíveis, somos pó e ao pó voltaremos. Então, se tem algo que você precisa se arrepender, esse é o momento. Eu vou fazer uma oração pedindo que todos nós possamos ter essa atitude, esse comportamento de arrependimento. Mas os detalhes é você aí que está me vendo, é você aí que pode se achegar diante de Deus, não importa, não estamos falando de religião, estamos falando do Salvador Jesus, aquele que morreu por mim e por você naquela cruz, aquele que pode justificar os nossos pecados, pode nos purificar de toda injustiça. Então, é sobre isso que eu quero deixar nesta mensagem, gravada no seu coração. Tenha atitude após o pecado, mas uma atitude de arrependimento sincero, para que aonde o pecado abundou, superabunde então a graça na sua vida. Curva a sua cabeça, Senhor. Muito obrigado por esse momento que nós meditamos nesta palavra tão preciosa. Todos nós nos enquadramos nesses exemplos, Senhor, porque ninguém mesmo, nem eu, nem os que estão me vendo, me ouvindo, ó Deus, somos imunes às tentações, aos pecados, mas o Senhor nos dá, ó Deus, a válvula de escape, o Senhor nos dá a receita, a forma de escaparmos, que é um arrependimento, uma atitude de arrependimento sincero. Nos perdoe, Senhor, de todas as injustiças, de todas as mentiras, de todas as coisas erradas que fizemos no passado, talvez estejamos fazendo ainda. Não permita, Senhor, que a gente persista neste erro, mas que a gente conserte a nossa vida, que a gente mude, tenha uma atitude de mudança também. É a nossa oração, Pai, eu te peço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente, viu? Tenha uma semana bem gostosa, abençoada em nome de Jesus. Receba a bênção agora. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vós, hoje e para todo sempre. Amém. Dá um abraço gostoso em alguém aí. Deus te abençoe.